Boa noite, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês desde sempre. Pastor André falando, estou aqui para trazer mais um estudo bíblico para o nosso seminário e hoje vamos estar falando sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente vai estar vendo um pouquinho sobre a história da formação desses textos, sobre a autoria, a datação e a estrutura dos textos. E essa aula vai ajudar você que está começando a se ambientar com o texto bíblico a entender como que eles foram formados, por que eles foram escritos, e também você que já tem tempo de estrada, de igreja, esse conteúdo vai servir para dar uma reciclada nos seus conteúdos e também ajudar você a talvez transmitir esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Então, vamos sem mais delongas, vamos começar o nosso curso, a nossa aula, falando sobre o Pentateuco. E a gente começa explicando sobre o que é o Pentateuco especificamente, né? O Pentateuco ele é um conjunto de 5 livros, né? O texto, o Pentateuco, a palavra Pentateuco em grego, ela significa 5 rolos, né? 5 rolos, 5 livros. E na tradição judaica, ela corresponde à Torá, que é o nome que os judeus dão para esses 5 primeiros livros. É importante dizer que para os judeus, muitos judeus, apenas a Torá é inspirada por Deus, enquanto que outros tantos entendem que todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus. O Pentateuco ele reúne 5 livros, são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele tem como estilos narrativos, estilos literários, narrativas, genealogias, leis, alianças e discursos. Então você vai encontrar esses estilos literários espalhados pelos livros do Pentateuco, alguns com um pouquinho mais disso, outros com um pouquinho mais daquilo. Também a gente precisa entender que na matriz evangélica, Moisés é a figura humana central e a tradição fala sobre autoria mosaica substancial, ou seja, Moisés foi o autor desses livros, foi o autor desses 5 livros. E aí a grande questão que surge é a redação dos livros. Algumas pessoas vão entender que Moisés não só é o autor dos livros, mas escreveu esses livros, enquanto que outros vão entender que Moisés foi o autor desses textos, desses conteúdos, eles foram passados pela tradição oral, e aí esses textos posteriormente foram colocados no papel. Já a pesquisa acadêmica, ela costuma descrever a composição e a redação dos textos em etapas, com uma forma final posterior. O que significa isso? Isso significa que os relatos bíblicos eles foram sendo recriados e compostos ao longo do tempo, e aí, em um determinado momento, todos esses textos eles foram compilados nos 5 livros do Pentateuco. Teologicamente, o Pentateuco ele funda a história da criação, a história da aliança de Deus com o seu povo, da santidade e da redenção dos pecados. Então, todas essas temáticas elas vão perpassar por esses 5 livros, tá? E uma questão que a gente precisa enfatizar é que a redação dos livros existe, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, existe uma controvérsia, porém, dentro do seio da igreja, não há muita controvérsia sobre a autoria dos 5 livros. Nós, na igreja, não só na igreja evangélica, mas na igreja católica também, entendemos que, juntamente com a compreensão judaica sobre a formação da Torá, que foi Moisés quem foi o autor desses textos. Vamos passar agora sobre cada um desses livros e falar um pouquinho sobre cada um deles. Tá? Vamos começar pelo livro de Gênesis. Né? O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. O nome dele e o seu foco é nas origens, e o livro se divide em história primeva, que é do capítulo 1 ao 11, e história patriarcal, dos capítulos 12 a 50. Por que origens? Porque do capítulo 1 ao 11 ele vai mostrar a origem do universo e a origem da humanidade. Né? Então, ele vai a origem do universo, a origem da Terra, tudo que habita nela e a origem da humanidade. E no caso, a partir do capítulo 12, a gente vai ver a origem do povo de Israel.
né, o seu conto sobre a fundação do povo de Israel a partir de Abraão. Os personagens que a gente vai encontrar no livro de Gênesis são Adão e Eva, né, que são o casal primordial, o primeiro casal que gera toda a humanidade, segundo a ótica bíblica judaico-cristã. A história de Noé, a partir de quem toda a humanidade é reconstruída, depois que a humanidade caída em pecado é destruída por Deus por meio do dilúvio. Também temos a história de Abraão e Sara, que Sara era estéril, Abraão e Sara eram idosos, e a partir deste casal singular vai nascer toda a geração que levaria à formação do povo de Israel. Também temos a história de Isaac, que é filho de Abraão e Sara, né, filho da promessa. Nós também temos a história de Esaú e Jacó, que são filhos de Isaac, né, filhos gêmeos de Isaac, mas que, apesar de gêmeos muito diferentes entre eles. E também temos a história de José. Também temos aí no meio Isaac indo buscar sua esposa lá com Labão, e aí ele desposa a Rebeca, e depois Jacó também indo lá falar com Labão e desposando a Raquel. Então tem todos esses relatos apresentados no livro de Gênesis. As histórias centrais do texto do Gênesis são a criação do universo, a queda da humanidade, a queda do homem por meio do pecado lá no Jardim do Éden, da desobediência de Adão e Eva contra a ordem que Deus havia dado de eles não mexerem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Temos a história do dilúvio, que vem depois da humanidade ser completamente tomada pelo pecado e pela maldade. A Torre de Babel, que foi o momento em que Deus divide a humanidade em diversas línguas e diversas nações. E aqui é muito interessante a gente perceber esse texto, porque, segundo a ciência, toda a humanidade surgiu de um lugar só, né? Então é bem interessante como os dois relatos meio que se coadunam, apesar das suas diferenças essenciais. E também temos as chamadas patriarcais, a chamada de Abraão para ser do fruto dele nascer uma grande nação, e também José e a sua jornada no Egito, né? Então, toda aquela história de José, que foi abandonado pelos irmãos para morrer, né? Porque ele era filho favorito do pai Jacó, e aí José ele é pego por alguns ismaelitas, é levado para o Egito, é vendido como escravo e trabalha na mansão de Potifar, e tem toda aquela situação, ele é preso, e aí Deus dá a ele o dom dos sonhos, e ele interpreta o sonho de Faraó, se torna um grande administrador do Egito. Tudo isso vai estar representado aqui no livro de Gênesis. E o sentido teológico do texto é de que Deus cria, né? Ou seja, por mais que possam haver divergências entre a Bíblia e a ciência sobre em quanto tempo o universo foi criado, a verdade é que para a Bíblia tudo o que está aqui foi Deus que criou. E aí a gente pode entender o relato de Gênesis 1 como uma grande metáfora, onde a ordem da criação do universo se alinha perfeitamente com a compreensão científica de como o universo se desenvolveu, né? Então, isso é muito interessante porque a gente consegue ver esses paralelos, e aí a gente consegue fazer uma compreensão de que os 6 dias representados no relato de Gênesis 1 podem não ser literais, até porque para Deus um dia equivale a 1000 anos. Isso, inclusive, está na própria palavra de Deus. Esses 1000 anos significam um tempo muito grande, não quer dizer um tempo literal, né? Então, Deus vive num mundo, num local que não tem a restrição do tempo, né? Deus é eterno, então a gente consegue compreender isso. E também é interessante notar que até o século XX as pessoas ainda entendiam que o universo era eterno. Só no século XX, com cálculos matemáticos, observações do universo, quando foi observado que o universo está em expansão, que se chegou à teoria do Big Bang, da onde o universo teria surgido de uma singularidade, e com a explosão dessa singularidade teria surgido tudo. E aí o pessoal falou, opa, olha só que interessante, o universo surgiu do nada, né? Então está na cara que houve um processo criativo de um ser inteligente aí, e isso dá uma bugada na mente dos cientistas
sempre que a gente fala sobre isso, tá? A gente também tem a questão do julgamento do pecado, né? Deus ele não deixa o pecado sem julgamento, porém ele preserva a sua graça e ele firma a promessa da aliança, ou seja, ele não abandona o povo, mesmo quando o povo cai e peca, ele não abandona a humanidade, a sua criação, ele mantém a sua criação por meio da família de Noé, ele julga o pecado dos homens, porém ele preserva a sua graça, a sua misericórdia, permitindo que o povo permaneça e depois ele firma essa aliança com a família de Abraão para deles fazer a sua nação, o seu povo. A estrutura do texto de Gênesis ela é uma estrutura bem simples, né, dividida em duas partes. A primeira parte, que é a história primitiva dos capítulos 1 até o capítulo 11, e a parte 2, que tem a divisão da história patriarcal, dos capítulos 12 até o capítulo 50. Então, as histórias principais, nós temos na parte 1 a história da criação, a história da queda do homem e das consequências disso para a humanidade e para o planeta. Depois, o dilúvio e a família de Noé, dos capítulos 6 a 9, e a dispersão das nações nos capítulos 10 a 11. E na parte 2 nós temos a história dos patriarcas, do capítulo 12 ao 25 a gente vai ver o relato de Abraão, nos capítulos 26 a 36 os relatos de Isaac e Jacó, e dos capítulos 37 a 50 os relatos da família de José. Tá? Então, eu acho que a principal lição que a gente pode tirar do livro de Gênesis é de que tudo o que acontece ali foi por conta da ação divina, foi por conta da ação de Deus. Né? E esse Deus criador que cuida da sua criação e preserva a sua criação mesmo diante do pecado e da maldade, esse vai ser o grande ensinamento aqui. E aí toda a formação do povo de Israel a partir dos filhos de Jacó, cada filho representando uma tribo de Israel. Depois do texto de Gênesis, a gente vai ter o texto do Êxodo. Né? O texto do Êxodo ele tem o seu nome do grego Êxodos, que significa saída. O título em hebraico é Shemot, que o termo é nomes, né? Significa nomes. E nós temos como personagens principais Moisés, que foi o grande líder que tirou o povo do Egito da escravidão. Nós temos Arão, Miriam, Faraó, que era o rei do Egito, Jetro, que é também conhecido como Gerson. Gerson é o filho de Moisés, né? Jetro também conhecido como... tem um outro nome na Bíblia, mas ele era sogro de Moisés, e também a comunidade de Israel. É interessante que no livro do Êxodo, e também ao longo do Pentateuco, a comunidade de Israel ela é tratada como personagem, né? Ela é personificada. Você vê, a comunidade de Israel reclamou, a comunidade de Israel murmurou. A gente vê o povo de Israel sendo tratado como se fosse uma pessoa só, personificando numa pessoa só, para poder simplificar a narrativa. As histórias centrais do texto são a opressão no Egito, porque quando José ele leva a sua família para morar no Egito por conta da riqueza que ele havia arrecadado, né? Ele que havia se tornado administrador do Egito, graças aos sonhos que ele teve, que permitiram que o povo armazenasse comida durante 7 anos de fartura para, durante 7 anos de fome, poder utilizar isso para sustentar o povo e também ganhar grandes riquezas vendendo essa comida para os povos ao redor. Né? Então, o Egito se torna extremamente próspero graças a isso. Só que quando José morre, o faraó morre e entra um outro faraó que não conhecia. Né? Então, inicia-se uma dinastia que não conhecia a José, e aí eles escravizam a família de José, e aí surge todos os problemas que vão surgir depois, né, com o povo de Israel. Então, nós temos a opressão do povo no Egito sendo escravizado, nós temos as pragas, que são sinais de Deus miraculosos, inequívocos, para mostrar que os deuses do Egito não tinham poder sobre o Deus de Israel, né? Os deuses falsos do Egito não tinham poder sobre o Deus de Israel, o Senhor. Então, essas pragas que vão ser os sinais para que o faraó deixasse o seu povo sair. Depois nós temos o relato da Páscoa, que na verdade está relacionado com a última praga, a 10ª praga, né, que é a praga
dos primogênitos. Então, para evitar que os primogênitos da sua casa fosse morto, os judeus eles tinham que matar um cordeiro, cozinhar a sua carne, pegar o sangue desse cordeiro e molhar os umbrais da porta, para que o anjo do Senhor, quando passasse pela cidade, pela capital do Egito, ele não entrasse nas casas com o sangue do cordeiro no umbral, né? É lógico que isso depois faz uma referência ao sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós temos depois a saída do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, que é um relato que sempre gera inúmeras discussões com os cientistas. Nós temos também a história da revelação da lei para Moisés no Monte Sinai, incluindo os 10 mandamentos, a aliança do Senhor com seu povo e a criação do tabernáculo, né, onde Deus vai dar todas as orientações sobre como construir o tabernáculo. E o sentido teológico é que Deus ele liberta, mesmo com o seu povo sob opressão, Deus ele vai agir para libertar o seu povo, faz aliança com o seu povo, entrega a lei para que o culto seja ordenado e passa a habitar no meio do seu povo, no tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda onde Deus habitava, no Santo dos Santos, a sua glória enchia aquele lugar. Depois o tabernáculo, ele mais lá para frente, seria transformado no templo, né, lá de Salomão. Salomão constrói um templo para que substituísse o tabernáculo que foi utilizado por Deus durante a fuga do seu povo lá do Egito. A estrutura do livro do Êxodo, nós temos a primeira parte que fala sobre Israel no Egito, dos capítulos 1 até o capítulo 13, vai falar da opressão dos israelitas, o nascimento, chamado e comissionamento de Moisés, o confronto de Faraó por parte de Moisés e Arão. Se a gente se lembrar da história, Moisés, depois de reclamar um monte sobre ter que ir falar com Faraó, ele diz que ele não fala bem, e aí Deus fala para que Moisés utilize Arão, o irmão de Moisés, como porta-voz. Surgem as pragas, e aí nos capítulos 12 e 13 nós temos a Páscoa, a morte dos primogênitos e a saída do povo do Egito. Depois, na segunda parte, a gente vai ter, dos capítulos 14 a 18, teremos a travessia do Mar Vermelho, o cântico de vitória de Moisés, a provisão divina no deserto depois de murmuração do povo, cabe notar, por meio do maná, que era como se fosse um pãozinho doce que surgia na manhã, assim, no chão do deserto, né? E também tivemos a questão das codornizes, porque o povo, de tanto comer pãozinho doce, reclama e pede carne, e aí Deus manda as codornizes, que são mais aves que surgem, e aí o povo pode se alimentar. E também temos a produção da água na rocha, né? Em que Deus fala para Moisés falar com a rocha, e ele fala, e aí brota a água da rocha, permitindo que o povo pudesse matar a sua sede. Nós também temos a visita de Jetro, no capítulo 18, para poder ver o que Moisés estava fazendo, e aí ele vê que Moisés estava passando um problema enorme, tendo que julgar todas as causas do povo, e aí ele vai orientar Moisés a criar uma estrutura com diversas pessoas que seriam líderes de 10, de 50, de 100, e aí essas pessoas julgariam as causas menores e aquilo que fosse muito complicado eles trariam para que Moisés pudesse julgar. Também temos, a partir do capítulo 19, a aliança e a lei no Sinai, né? O povo chega no Monte Sinai para se encontrar com Deus. Nós temos a entrega dos 10 mandamentos, o Código da Aliança, que são as leis civis e sociais adicionais, e a ratificação da aliança entre Deus e Israel. E a partir do versículo 25, nós temos as instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, e são tão detalhadas que qualquer um hoje consegue reconstruir o tabernáculo, bastando ver quais são as medidas e as orientações. Então é bem tranquilo de você conseguir reconstruir o tabernáculo. Nós temos também instruções para a construção da Arca da Aliança, o mobiliário do templo, né, do tabernáculo, e a consagração dos sacerdotes, que seriam formados por Arão e seus filhos. Nós também temos, dos capítulos 32 a 34,
o incidente do bezerro de ouro, que o povo estava lá esperando Moisés descer, ficou cansado, e aí reclamou com Arão, e Arão fez um bezerro de ouro para representar a Deus. Isso faz a ira de Deus se acender. Ele diz que ele vai extinguir o povo e vai fazer uma nova aliança por meio da descendência de Moisés, mas Moisés pede misericórdia ao povo e tudo mais, e aí Deus se arrepende. Nós temos do capítulos 35 a 39 a execução da obra e construção do tabernáculo seguindo as instruções divinas, e por fim a montagem final do tabernáculo e o preenchimento da glória de Deus no Santo dos Santos, que era um lugar ali dentro da tenda aonde somente o sumo sacerdote podia entrar. Então era ali que a glória de Deus habitou entre o seu povo. Tá? O livro de Êxodo ele vai ter assim, uma ideia muito importante e central, que é justamente a história da emancipação do povo, né, da sua situação de escravidão, e toda a providência divina ao longo da sua jornada. A gente vai ver diversas situações que o povo vai chegar num momento de dificuldade e Deus vai agir de forma miraculosa. Então esse livro ele traz uma esperança muito grande para nós e para nossas vidas, porque ele nos permite olhar para trás e pensar assim, poxa, eu estou passando por uma dificuldade hoje, eu estou passando por uma luta hoje, mas eu posso voltar no tempo e pensar em tudo o que aconteceu e lembrar de tudo que aconteceu na minha vida e lembrar de tudo o que Deus fez pela minha vida, né? Lembrar de tudo o que Deus fez por mim ao longo da minha jornada. E isso vai alimentar a nossa fé e a nossa esperança nele. Então, o livro de Êxodo também traz essa lição para nós, para os dias de hoje. O livro de Levítico é o terceiro livro do Antigo Testamento, é o terceiro livro do Pentateuco, e aqui ele é um livro que às vezes ele tem uma leitura um pouco densa e tudo mais, mas ele é um livro bem interessante. O nome dele é relacionado aos levitas, em hebraico é Waikria, que significa e chamou, e os personagens do livro são Moisés, Arão, os sacerdotes e, novamente, a congregação de Israel. O conteúdo-chave do livro é toda a liturgia do culto ao Senhor. Nós temos os sacrifícios, a consagração sacerdotal, a pureza, a necessidade do povo se purificar para poder cultuar a Deus, o dia da expiação, as festas e o código de santidade. E o sentido teológico do texto é que a santidade de Deus exige uma expiação, ou seja, exige que nós sejamos purificados dos nossos pecados por meio do sacrifício de uma vida por uma vida, a pureza e o culto ordenado para a comunhão com o povo, né? Então Deus vai trazer toda a orientação sobre como deveria ser o culto a ele. A estrutura do texto, a primeira parte dos capítulos 1 a 7, nós temos as leis de sacrifícios e ofertas, que estabelecem os 5 tipos principais de sacrifícios: holocausto, oferta de cereal, comunhão, oferta pelo pecado e oferta pela culpa, descrevendo o caminho para se aproximar de Deus. Por quê? Porque como o homem se afastava de Deus por meio do pecado, Deus concedeu ao homem as ferramentas para que ele pudesse se aproximar de Deus novamente, se purificando dos seus pecados. Então, esses sacrifícios e essas ofertas, elas serviam justamente para que o homem pudesse se expiar dos seus pecados. Havia uma troca na vida do sacrifício que ele apresentava pela vida do próprio pecador. Nós temos a consagração dos sacerdotes, né, dos capítulos 8 até o capítulo 10, as leis do puro e impuro, dos capítulos 11 até os capítulos 15, e aqui, aliás, cabe ressaltar que o teólogo Haroldo Heimer, certa vez, ele disse que o sacerdote no Antigo Testamento era como se fosse um grande sanitarista, como se fosse o primeiro sanitarista da história, porque ele cuidava justamente de evitar que doenças se alastrassem e se tornassem epidemias dentro do arraial. E podia ser tanto uma doença para homens, pessoas, como questões até das residências, né? O mofo, que podia passar de uma casa para outra, tal. Então, dependendo da cor do mofo, você tinha que derrubar a casa toda para que aquele mofo não se alastrasse, não afetasse outras casas. Lembrando que naquela época, nas cidades, as casas eram geminadas, né? Era uma coladinha na outra. Então, podia passar o mofo de uma casa para outra, tá? Então,
é interessante a gente ver como que você tem essas leis que vão trazer essas regras de pureza, né? Nós também temos o dia da expiação, que é o centro do livro, né? O livro do Êxodo, ele é como se fosse uma dobradura em que algumas partes elas são paralelas às outras, e no meio do centro do livro você tem o dia da expiação, que é o ritual anual de perdão de pecados de toda a nação. Então você não só tinha a necessidade da pessoa de expiar os seus pecados individualmente, mas uma vez por ano se fazia todo um ritual para o perdão dos pecados de toda a nação. Nos capítulos 17 a 26 você tem o Código de Santidade, que inclui conduta moral, ética e litúrgica no dia a dia, incluindo festas solenes, leis sexuais e o ano sabático, e também um apêndice com o resgate de ofertas votivas, que são instruções finais sobre votos e ofertas dedicadas ao Senhor. Então, o Levítico ele vai ter essa questão da ordenação do culto a Deus, e ele vai trazer a essência dessa necessidade do homem de expiar os seus pecados, né, de oferecer um sacrifício para que o seu pecado seja perdoado. E isso é uma sombra do que a gente veria posteriormente com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aonde agora ele foi oferecido pelo próprio Deus como Cordeiro Santo, que morreu na cruz para expiar os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar, uma vida por uma vida. Tá? Então, a gente vê a teologia soteriológica de Jesus sendo apresentada aqui no livro de Levítico. Agora, a gente vai para o livro de Números, que é o quarto livro do Pentateuco, e o nome dele vem da Septuaginta por causa dos censos que acontecem no livro. Em hebraico, o nome do livro é Bemidbar, que significa no deserto. É sempre a primeira palavra do texto no hebraico. Tá? E os personagens principais são Moisés, Arão, Miriam, Josué, Caleb, Corá, Balaão e a geração do Êxodo. Tá? E as histórias centrais do texto vão ser a organização do acampamento, as murmurações do povo, os espias que vão ver a terra prometida, a rebelião do povo e outras rebeliões que vão afetar o relacionamento de Deus com seu povo, a construção da serpente de bronze para poder curar o povo de um ataque de serpentes que vão dizimar o povo, e também aquela história bem interessante de Balaão, onde ele tem lá a situação da mula que fala com ele, enfim, é uma situação bem interessante. Sempre que a gente estuda o Pentateuco na escola bíblica dominical, é um texto que as pessoas sempre perguntam um pouco a gente. O sentido teológico do livro de Números é que Deus disciplina a incredulidade, né? Isso tem a ver com o fato de que quando Deus mandou 12 espias irem ver a terra prometida, depois que eles viajaram alguns meses só, e saíram lá do Egito e foram até as portas da terra prometida, 12 espias foram ver a terra, Josué e Caleb voltaram e disseram que a terra era boa, mas os outros 10 disseram que a terra era cheia de gigantes e que não teria como eles conquistarem a terra. E aí, por conta da incredulidade, o povo começa a murmurar e reclamar, e aí isso acaba levando a consequência que Deus diz que nenhuma pessoa que saiu do Egito entraria na Terra Prometida. Toda a geração que saiu do Egito morreria no deserto ao longo de 40 anos, e aí depois disso, sim, a geração que nasceu no deserto teria autorização para poder entrar na Terra Prometida. Nós também temos o sentido de que Deus preserva o seu povo e a sua promessa durante a peregrinação. Né? Deus faz com que o povo passeie, circule pelo deserto durante 40 anos, mas mesmo assim ele preserva de ataques, preserva de surpresas, de problemas, e mantém a segurança do seu povo. O livro de Números ele tem uma estrutura bastante detalhada. Os capítulos 1 até o capítulo 10 são a preparação do povo no Sinai, e essa preparação ela foca na organização militar e religiosa do povo antes de partirem. Então, as tribos elas são arrumadas de uma forma em que 3 tribos estão na frente da região onde está o tabernáculo, 3 tribos atrás, 3 tribos à esquerda, 3 tribos à direita.
né? Nós também temos as leis da purificação, o voto do Nazireu, que é o voto que a gente vê lá na história de Sansão, lá na frente, a bênção sacerdotal e as ofertas dos líderes. E nos capítulos 9 e 10 temos a celebração da Páscoa e a confecção das trombetas de prata para poder dar as ordens para o povo seguir em frente ou parar. Nós temos também a jornada no Sinai a Moabe, dos capítulos 10, 11 até o capítulo 21. Nós temos a partida do Monte Sinai, nos capítulos 11 e 12, queixas do povo e rebelião de Miriam e Arão. A Miriam e Arão tentam tomar a frente do povo de Deus. Nos capítulos 13 a 14, nós temos o envio dos espiões, a incredulidade de Israel e a sentença de 40 anos no deserto. Capítulos 15 a 19, leis adicionais, a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés. E nos capítulos 20 e 21, as mortes de Miriam e Arão, que morrem no deserto. O pecado de Moisés, quando instado pelo povo a lhe dar água, em vez de ele falar com a rocha, ele bate na rocha, desobedecendo a Deus. E aí isso vai gerar a epidemia lá de ataque de serpentes, o que leva à construção da serpente de bronze para poder gerar a cura no povo, né? O pessoal olhava para a serpente de bronze e era curado ali do ataque das cobras. E também temos as vitórias sobre Seom e Og. Nós também temos no livro de Números a nova geração em Moabe, dos capítulos 22 a 36, né? Ali nós temos a história de Balaão e Balaque, a idolatria em Baal-Peor, o segundo censo da nova geração, no capítulo 26, e no capítulos 27 a 36 nós temos a sucessão de Josué, né? Josué ele passa a ser o novo líder do povo de Deus, instruções sobre ofertas e festas e a divisão da terra e as cidades de refúgio, né? Então Deus vai lá e ele divide a terra mais ou menos entre o povo. Tá? Então, o livro de Números ele é um livro também bastante narrativo, ele tem algumas partes que ele tem uma leitura um pouco mais desafiadora, principalmente nas genealogias e tudo mais, e na colocação ali do povo e tudo mais, mas ele é um livro interessante que ele também tem um pouco de narrativa, né? Você vem de uma leitura de Levítico, que é um livro muito descritivo, que fala das leis sacerdotais e tudo mais. Quando você chega no livro de Números, você já tem uma mudança de tema para um texto mais narrativo. E, por fim, a gente vai falar do livro de Deuteronômio, né? O Deuteronômio, que é o quinto e último livro do Pentateuco. O seu nome vem do grego, significa segunda lei. Em hebraico é Devarim, que significa palavras. E os personagens principais são Moisés, a nova geração de Israel, e Josué, como o seu sucessor. O conteúdo-chave do livro são os discursos finais de Moisés a seu povo, a recapitulação da história de Israel, a renovação da aliança, bênçãos e maldições dadas por Moisés e a morte de Moisés, né? Lembrando que Moisés, ele, por conta de ter desobedecido a Deus ao bater na rocha ao invés de falar, Deus disse que ele teria a chance de ver a terra prometida, mas ele não conseguiria entrar, porque ele morreria antes. Tá? E o sentido teológico é de que a aliança ela pede memória, a aliança com Deus exige que seja preparada um memorial, né, para que o povo se lembre desse relacionamento com Deus e tudo o que Deus fez por ele ao longo da história. Nós temos amor, obediência e fidelidade exclusivas ao Senhor. Né? Então você tem aqui um contraponto com a idolatria que iria assolar o povo depois, quando eles entrassem na Terra Prometida e não expulsassem o povo como Deus havia ordenado. E a estrutura do livro de Deuteronômio ela se divide em 3 discursos. O primeiro discurso é a retrospectiva histórica dos capítulos 1 até o capítulo 4. Nós depois temos o segundo discurso, que é o Código Deuteronômico e os Mandamentos, dos capítulos 5 ao 26. Dos capítulos 5 a 11, ele reafirma os 10 mandamentos e o chamado ao amor e à obediência a Deus. E dos capítulos 12 a 26, o Código Deuteronômico, que inclui as leis, estatutos e juízos específicos que guiarão a vida em Canaã. Então, temos leis de culto, justiça social e liderança. Então, aqui é muito interessante a gente ver como que o texto de Deuteronômio ele vai apresentar toda uma série de leis que visam a proteger
aquelas pessoas que estão em estado vulnerável dentro do povo, né? Os órfãos, as viúvas, o estrangeiro. Então a gente vai ver uma série de leis aqui que vão ser oferecidas para que o povo não abandone aqueles que são mais vulneráveis, né? Ninguém fica para trás. Então essa era a ordem de Deus e o povo deveria obedecer. Nós também temos o terceiro discurso, né, que é a aliança, bênçãos e maldições. No capítulo 27 temos a renovação da aliança no Monte Ebal. Capítulo 28, bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência. Nos capítulos 29 a 30, a renovação da aliança em Moabe, chamando o povo a escolher a vida. E, por fim, nós temos um epílogo, que tem os últimos atos de Moisés, aonde no capítulo 31 ele passa a liderança para Josué, no capítulo 32 temos o cântico de Moisés, no capítulo 33 a bênção final de Moisés sobre as tribos, e no capítulo 34 a morte e o sepultamento de Moisés. Então, o livro de Deuteronômio ele vai trazer um arremate da história de Moisés, a preparação do povo para entrar na Terra Prometida e toda a apresentação de todas as regras que vão ser necessárias para gerir este povo, né? A gente sabe que todos os povos da Terra tinham os seus códigos de leis e regras, e aqui Deus apresentou as suas regras para o povo. Tá? Com relação à questão da autoria, da datação e da leitura evangélica do texto, a tradição judaico-cristã ela atribui o Pentateuco a Moisés, exceto a descrição da sua morte em Deuteronômio 34. Em muitos contextos evangélicos fala-se em autoria mosaica essencial, com possível edição final posterior. O que significa isso? Significa que Moisés, ao invés de ter escrito os livros do Pentateuco, ele teria produzido esses relatos, essas histórias, passado essas histórias para o povo, e em um momento posterior esses textos teriam sido colocados no papel. Tá? E aí eles teriam sido colocados no papel desde a época do reinado até o período exílico e pós-exílico, que foram os momentos que o povo se identificou como um povo único, né? O povo de Israel, antes eram várias tribos, então isso teria levado a esse desejo, essa necessidade de se colocar o texto no papel, e no caso no pós-exílio com a reforma religiosa de Esdras, né? Então seria também um momento em que o texto teria sido compilado. Tá? A crítica moderna ela propõe uma composição por fontes, tradições e redação progressiva, então o texto do Pentateuco não teria sido de autoria mosaica, ele teria sido de autoria de várias fontes diferentes. Você teria a fonte javista e a fonte eloísta, que teriam os textos narrativos, a fonte deuteronomista, que seria do texto do Deuteronômio, e a fonte sacerdotal, P vem de priest em inglês, que é sacerdote, seria em relação ao texto do Levítico. E essa crítica das fontes, né, ela se tornou clássica, porém hoje existe um grande debate na academia sobre ela. Tem gente que não a considera mais e que entende que o texto bíblico ele teria sido composto de diversas formas ao longo do tempo e finalizado na época do exílio e do pós-exílio. Tá? Para nós, na igreja, a gente tem uma situação muito simples com isso. Tá? Nós entendemos que o texto é de autoria mosaica. E nós, evangélicos, e nós batistas, entendemos que o texto é de autoria mosaica. Foi Moisés que foi o autor do Pentateuco. E aí, se ele escreveu e esse texto se perdeu, ou se ele falou, ensinou e o texto depois foi redigido, não faz diferença. Tá? O que importa é que no Oriente é muito comum as pessoas dedicarem as suas vidas, muitas vezes, para decorar o texto bíblico, tá? Decorar o texto, os textos sagrados, e não só bíblico. Tá? A gente também tem, entre os muçulmanos, pessoas que dedicam as suas vidas para decorar o Alcorão. No meio judaico, existem pessoas que dedicam as suas vidas para decorar o Pentateuco. Né? Então, eles conseguem recitar o Pentateuco do começo ao fim. Então, é muito interessante isso. Né? A gente vê essa cultura
da tradição oral no Oriente, que vem desde tempos lá de trás. Então, não é uma grande dificuldade para a gente entender que Moisés escreveu o Pentateuco, exceto o relato da sua morte, obviamente, né? E didaticamente vale ler o Pentateuco como uma obra única, né? Sem ignorar o debate sobre a sua formação, né? Por que isso? Porque às vezes um estudioso, um cientista, ele vai chegar para você e vai te confrontar dizendo: mas essa palavra aqui, ela não pode falar sobre isso aqui, sobre esse bicho, essa coisa aqui, porque, por exemplo, esse animal só foi descoberto anos depois, ou só foi domesticado anos depois. Mas se a gente compreende o texto bíblico como autoria mosaica e posteriormente ele, ao longo do tempo, ele foi passado para o papel, é óbvio que a gramática muda, às vezes a forma de se referenciar a algum animal ele também muda, né? Então isso explicaria essas pequenas divergências. Mas o fato é que, teologicamente, são 5 livros que são extremamente coesos e são coesos com o restante da Bíblia. Por isso que vale a pena ler os 5 livros. Tá? Tem gente que às vezes pula ali o Levítico, o Deuteronômio, mas vale a pena ler para poder ver como é que Deus estruturou o culto ao seu povo, o culto a Deus realizado pelo seu povo, mas entender que toda a parte sacerdotal, litúrgica, por exemplo, ela foi cumprida em Cristo Jesus. Tá? Então a gente não precisa seguir aquele monte de festas, aquele monte de rituais, porque tudo aquilo foi cumprido em Jesus Cristo. Para terminar o nosso estudo dessa noite, a gente primeiro precisa entender que o Gênesis apresenta as origens e a promessa de Deus perante os patriarcas. O livro de Êxodo ele mostra a redenção e a aliança. O livro de Levítico ele organiza a vida santa do povo. O livro de Números narra a peregrinação entre fé e rebeldia. E o livro de Deuteronômio prepara a nova geração para entrar na terra ouvindo e obedecendo a palavra. O Pentateuco ele forma a base da identidade de Israel e da leitura cristã do Antigo Testamento, isso é muito importante. O Pentateuco ele vai ser vital tanto para os judeus quanto para os cristãos. E na perspectiva evangélica, ele inaugura a história da redenção que adiante aponta para Cristo. A gente comentou sobre isso, sobre como a história a apresentação dos holocaustos e dos sacrifícios para a expiação dos pecados, eles posteriormente vão ser compreendidos como sendo sombras daquilo que haveria de vir, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício que é definitivo, perfeito, oferecido pelo próprio Deus, e basta nós aceitarmos esse sacrifício para que a gente tenha nossos pecados expiados e assim a gente possa passar a viver uma vida santa, almejando um dia estar com Deus. Amém? Bom, eu espero que esse estudo tenha sido proveitoso para todos. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre os livros narrativos, os livros históricos, onde a gente vai falar de Josué até Neemias. Ali a gente vai ter que dar um panorama um pouco mais aberto assim sobre os livros, porque são vários livros, talvez a gente até tenha que dividir em 2 aulas, a gente vai ver, mas o importante é que você siga assistindo essas aulas para que você possa estar melhorando a sua compreensão do texto bíblico e também possa estar passando essas informações para outras pessoas. Amém? Muito obrigado pela sua audiência, não deixe de assistir todos os outros vídeos do nosso curso e de indicá-los para as pessoas. Desde já eu peço que você deixe o dedo no like, você clique no like aqui embaixo para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas, ok? E que Deus possa estar abençoando o restante da sua semana e que Deus possa estar abençoando o nosso fim de semana e a nossa oportunidade da gente se encontrar na igreja. A gente se vê. Um grande abraço. Até a próxima.